Olá pessoal, Spider aqui mais uma vez, e nesse vídeo nós vamos continuar nossa série sobre o desenvolvimento embrionário do coração. Nesse vídeo nós vamos falar como aquele coração tubular, como falamos no vídeo anterior, vai adquirir as 4 câmaras cardíacas, os 2 átrios e os 2 ventrículos. Se você quer saber como isso ocorre, se liga no vídeo, é só ficar comigo depois da vinheta. Vamos lá! Bom, então esse vídeo continua a jornada do vídeo anterior. A gente tem aquele coração tubular, né, que foi um pouco contorcido. E aqui a gente vê as estruturas, como terminamos lá também no outro vídeo. O átrio, o ventrículo, o canal atrioventricular, o bulbo cardíaco, o tronco arterioso aqui na saída. E na entrada aqui lá no fundo a gente vê o seio venoso. Então, vamos ver como que isso se desenvolve. A gente vai observar aqui de cara, né, o desenvolvimento então dos coxins endocárdicos dorsal e ventral que vão se fundir aqui, e isso vai formar então essa divisão entre átrios e ventrículos. Dessa forma nós vamos ter então o sangue, né, passando por 2 canais, que é o átrio ventricular direito e o átrio ventricular esquerdo, e vão passar do átrio por ventrículos e pelo fluxo aí de saída. Um corte em outro ângulo agora, para a gente poder ver a estrutura cardíaca, nós vamos poder falar então da septação do átrio e do ventrículo. Fica melhor de ver assim. Aqui nós já temos os coxins endocárdicos fundidos e o desenvolvimento dos septos já se iniciou. Tanto do septo primo, tanto também do septo interventricular. Vamos ver como isso também se desenvolve. A gente vai ver aqui essa referência que é o coxim endocárdico, e aí os septos vão se desenvolvendo até ele. Então um foco aqui agora no septo primo, né? O septo primo vai se desenvolvendo até a proximidade do coxim endocárdico. Aqui a gente tem o forame primário, e aí a gente vai ver que vai começar a aparecer aqui então o forame secundário devido à apoptose de células desse septo. Então tá aí o forame secundário. E já começou a aparecer aqui, se vocês observarem, um septo secundário que vai se desenvolvendo, né, no intuito aí de formar posteriormente o forame oval, como a gente já comentou. Então, o crescimento desse septo secundário vai ser importante. E aqui já mostrou, né, a fusão do forame primário. E aí, ó, o septo secundário também chega nos coxins endocárdicos e forma o forame oval. Tá? Então, nós temos aqui no sistema como se fosse uma válvula, né, por onde o sangue vai passar do átrio direito para o átrio esquerdo. Acho que fica bem nítido nessa forma que o vídeo apresenta aqui, com modelagem. Aqui vai ter uma degeneração, né, desse septo primo, mas esses eventos aqui, pessoal, algumas coisas nesse coração aqui talvez não sejam muito normais, porque a nossa missão aqui de apontar para vocês de um coração humano. Esse vídeo aqui é de um canal que é de medicina veterinária. A gente pode ver lá então as veias pulmonares, né, ligadas aqui à estrutura do átrio esquerdo. A gente pode ver aqui, ó, a veia cava é associada aqui ao átrio direito. Lembrando que essa estrutura aqui ela é referente ao seio venoso. Então aqui a gente vai ver que o seio venoso ele vai acabar adentrando cada vez mais nessa estrutura do átrio direito, formando a parte lisa do átrio direito. Vamos ver. Olha só. Aqui a gente pode ver então as veias pulmonares, né, formando cada uma a sua comunicação com o átrio esquerdo, enquanto aqui a gente vê também o desenvolvimento, né, do seio venoso, que gerou aqui a veia cava superior, a crista terminal e o famoso sinus venarum, né, que é aquela região lisa que a gente tem aí no átrio direito. A gente tem a entrada, não mostra aqui, né, a entrada da veia cava inferior, mas olha só, ele vai fazer aqui uma continuação, né, mostrando que o sangue passa nesse espaço aqui, que é o forame oval. Então essa comunicação existe no feto, beleza? Bom, o que vai acontecer agora no ventrículo direito?
A gente vê o septo se desenvolvendo, bem como as paredes do ventrículo, tá? A famosa trabeculação, né, vai acontecer aqui, vai formar esses espaços, né, dos ventrículos, aumenta a sua capacidade aí de bombeamento, e a gente vê aqui as trabéculas cárneas, o próprio septo interventricular, que se formou, mas não está completo ainda, porque tem um espaço, ele não se ligou ainda ao coxim endocárdio. Então existe aqui a formação do forame interventricular, por onde ainda permite a comunicação entre os ventrículos. Continuando o desenvolvimento, ele mostra que o desenvolvimento, né, das válvulas atrioventriculares, a relação dessas válvulas com os músculos, né, que temos aqui nos ventrículos, e depois a gente observa já aqui a formação da parte membranosa desse septo interventricular. Depois nós vamos detalhar como é que essa parte membranosa aqui vai ser formada. Então, olha só, a gente vê a formação das válvulas, a gente vê os músculos papilares, as cordas tendinhas ligadas à formação, à ação, né, a função dessas válvulas, e o vídeo segue aí mostrando para a gente a posição, né, das estruturas do coração, das câmaras cardíacas, para finalizar então com esse desenvolvimento do septo interventricular. Para isso vamos ter que fazer um outro plano de corte para a gente ver melhor como que principalmente o septo interventricular na parte membranosa é formado. Então a gente pode observar aqui, ó, as cristas bulbares, a esquerda e a direita. Então essa aqui é a via de saída do ventrículo, lembra do bulbo? Lá no bulbo vão ter uma migração de células, que são as cristas bulbares, e elas vão do lado direito e esquerdo se expandindo, né, como se fosse como os coxins, só que elas vão, devido ao fluxo do sangue que é um pouco turbulento nessa região, acredita-se que ele gera então uma migração no formato helicoidal. Esse formato helicoidal ele acaba isolando a passagem do sangue aí do lado esquerdo e do direito, que vai definir aí as artérias, né, pulmonar e a aorta futuramente. A gente pode observar aqui então, ó, também os coxins endocárdicos fundidos, que é onde a gente tem a meta, né, de chegada aí do septo interventricular. Então aqui o septo interventricular, o forame interventricular, isso aqui é a parte muscular, e com o desenvolvimento então da estrutura da septação que está ocorrendo aqui na estrutura do bulbo e do tronco arterioso, nós vamos ter a septação e a contribuição para a formação do septo interventricular na parte membranosa, tanto das cristas bulbares, como também dos coxins endocárdicos. Vamos ver, ele está mostrando exatamente isso, direita e esquerda, e aí isso isola o ventrículo direito do ventrículo esquerdo totalmente para essa parte membranosa. Ao mesmo tempo, olha só, formou-se aqui uma saída do sangue exclusivamente para a parte pulmonar, né, da via de saída. Então, quando houve aqui a formação dessa estrutura no formato helicoidal, isolou-se, né, na região do bulbo e do tronco arterioso, isolou-se ali uma passagem para sangue oxigenado e uma passagem para sangue desoxigenado. Ou melhor dizendo, uma passagem para sangue do ventrículo direito e uma outra passagem para o sangue que vem do ventrículo esquerdo. Que lembra que eu comentei com vocês também aquela questão do realinhamento das câmaras cardíacas, né? Isso também é parte, né, desse processo. Então o septo interventricular então, está formado, tanto a sua parte muscular como também a sua parte membranosa. A gente vê o fluxo sanguíneo, no caso o sangue venoso, saindo aí pela artéria pulmonar. Então o tronco pulmonar está formado, a gente pode ver aqui ainda a aorta também, a ascendente, né? E aí a gente vê uma ligação que a gente tem do tronco pulmonar com a artéria aorta, que é o que nós chamamos de ducto arterioso ou canal arterioso, tá? Canal arterial também. Após o nascimento, esse ducto arterioso, o canal arterial, ele vai se formar um ligamento arterial, ligamento arterioso, ele vai deixar de existir, porque essa comunicação não deve existir entre a aorta e a artéria pulmonar, tá? Porque naturalmente haveria uma mistura do sangue oxigenado com o desoxigenado, e isso prejudicaria o transporte de sangue oxigenado para o restante do corpo. Mas para a vida do feto, isso é importantíssimo quando a gente vai ver na circulação fetal e neonatal. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos aquela missão, né, de testar o aprendizado. No início da aula, a gente teve essa frase aqui para ser completada. Vamos ver se vocês conseguiram aí.
Será que vocês acertaram? Durante a embriogênese, o coração tubular passa por diversas transformações, que resultam na formação do coração com as 4 câmaras, incluindo a formação que divide o átrio esquerdo em átrio direito. O que é que divide o átrio esquerdo e o átrio direito, pessoal? Muito bem, então acertou quem disse que é o septo interatrial. Como a gente viu no vídeo, inclusive, no septo interatrial, nós temos aí a divisão dos átrios direito e esquerdo. Mais um desafio para vocês de verdadeiro ou falso. Vamos lá. A formação do septo interventricular é completada através da fusão de cristas em ambos os lados do ventrículo. Verdadeiro ou falso? Muito bem, vimos que é uma afirmação falsa, pessoal. A formação do septo interventricular ela é completada, na verdade, através da fusão dos septos musculares com o septo membranoso, e não de cristas de ambos os lados do ventrículo. Isso é uma pegadinha, né? Uma coisa sem muito sentido em relação ao que a gente já viu. Então, sempre lembrar, quando a gente funde o septo membranoso ao septo muscular, a gente tem efetivamente a septação dos ventrículos.